Chegamos então ao nosso último tipo de trabalho, que é o trabalho da força elástica. Então, observe que quando uma mola sofre deformações em um regime elástico, aplicando-se uma força F, surge uma força elástica em sentido oposto, que tende a trazer a mola à sua direção, na sua posição inicial de repouso. Então, vamos lembrar o que é a força elástica. Aqui nós vamos considerar uma mola que possui o seu comprimento relaxado, né, não está sendo comprimido e nem puxado, né, no caso. E nós vamos agora meio que esticar essa mola. O que vai acontecer? Quando eu estico essa mola, eu aplico uma força F, que é essa força em verde. Automaticamente vai gerar uma força elástica, em que a tendência, o objetivo dessa força elástica é restaurar o tamanho da mola. Então, a força elástica existe, meio que é uma consequência, para que o seu comprimento volte a ser como era, ou seja, ele quer sempre atingir a sua posição inicial de repouso, tá? Então, vamos aqui verificar que a força vai ser igual à força elástica e substituindo nessa força elástica, que é o Fel, a gente vai colocar K vezes X, lembrando que o K é a constante elástica da mola e o X é a deformação sofrida pela mola, tá? Eu vou fazer uma observação para vocês sobre a constante elástica da mola, tá? Durante a aula eu dei dois exemplos para vocês terem uma noção da diferença, tá? Nós temos uma mola que contém um valor baixo em comparação à outra mola. Então, a primeira mola é essas molas é um brinquedo, né? Uma mola de brinquedo meio que colorida que facilmente a gente consegue movimentar essa mola, tá bom? E a segunda mola é como, por exemplo, o amortecedor de carro, tá? Então, é muito mais rígida, ou seja, para a gente movimentar, para a gente esticar ou comprimir, é muito mais difícil do que a primeira mola. Sendo assim, eu posso falar que a constante elástica do amortecedor de carro é muito mais alta, tá? É muito mais elevado o seu valor do que a constante elástica da mola de brinquedo, que a gente facilmente pode movimentar, né? Pode esticar ou comprimir, ok? E agora, o nosso objetivo, como agora vocês já lembraram o que é a força elástica, lembrando que a gente trabalhou esse conteúdo lá nas leis de Newton, nosso objetivo agora é calcular o trabalho dela, o trabalho da força elástica. Então, nós vamos usar o gráfico da força elástica em função da deformação da mola. Então, aqui nós temos o gráfico, tá? Fel pelo x, que é a deformação da mola, e aqui nós vamos colocar Kx. Esse Kx surgiu da equação da força elástica. Força elástica é igual a Kx. Então, ao invés de eu colocar um Kx, eu coloquei K. Ao invés de colocar força elástica, eu coloquei um Kx, ok? Vamos lembrar que quando a gente tem um gráfico, a gente pode calcular a sua área. Então, aqui nós temos um triângulo e a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. A base é x, a altura é kx, como está informando no gráfico, resultando em k vezes x ao quadrado sobre 2, ou seja, esse é o trabalho da força elástica, tá? O trabalho da força elástica é numericamente igual à área do gráfico, então sempre vai ser esse valor, mais ou menos k vezes x ao quadrado sobre 2. Como vocês podem perceber, nessa equação nós temos dois sinais, o positivo e o negativo. Então, vamos entender o que significa cada um deles. O trabalho da força elástica será positivo quando a mola estiver voltando para sua posição inicial, pois o deslocamento e a força elástica têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, isso daí, pessoal, é meio que uma regra. Sempre que a mola estiver voltando para a posição inicial, a gente vai considerar o trabalho como positivo. Mas agora, se no caso, o trabalho vai ser negativo da força elástica quando a mola estiver sendo deformada. Aí a força elástica vai possuir a mesma direção que o deslocamento, mas terão sentidos opostos. Qual vai ser a diferença entre eles? Então vamos lá. Vamos supor que você esteja lendo o enunciado, tá? E inicialmente a mola está estendida, né? No caso esticada, e do nada ela volta para a sua posição inicial. Então isso significa que o trabalho vai ser positivo, porque a mola está voltando para a sua posição de equilíbrio.
Mas se no enunciado estiver falando que você está deformando a mola, que você está esticando ou comprimindo, tá? Isso significa que o trabalho da força elástica vai ser negativo, tá bom? Então vamos lá fazer um exemplo. A questão diz o seguinte: um corpo de massa de 4 kg está apoiado em um plano horizontal liso e comprime uma mola de 20 centímetros. A mola tem constante elástica de 1.200 Newton por metro e liberada distende e empurra o corpo. Determine o trabalho da força elástica quando a mola se encontra comprimida, tá? Então vamos lá. A partir daqui a gente pode perceber que a mola ela está sendo comprimida, ou seja, tá? A gente está retirando o corpo da sua posição de equilíbrio. Nós estamos retirando, então vai ser negativo o trabalho da força da força elástica, tá? Então vamos lá entender o que está acontecendo. Aqui nós temos a mola em seu tamanho original e a gente comprime, ou seja, a gente vai diminuir o seu comprimento, fazendo com que ela sofra um deslocamento X, tá? Uma deformação X. Esse X já foi dito no enunciado, que é equivalente a 20 centímetros, só que centímetros não está no Sistema Internacional de Medidas, essa unidade. Então, se nós dividirmos por 100, facilmente a gente já coloca no Sistema Internacional de Medidas passando para metro, tá? A constante elástica da mola, como vocês podem ver, também foi dita no enunciado e é 1.200 Newton por metro. Aí eu coloquei metro, tá? Mas Newton por metro. E fazendo a substituição desses termos na equação da força elástica, do trabalho da força elástica, tá? Nós vamos ter o seguinte: observação, como a mola está sendo deformada, o trabalho é resistente, ou seja, o trabalho vai ser negativo, tá? Então aqui é só a gente fazer toda a substituição, ok? 1.200 vezes 0,2, 0,2 ao quadrado dividido por 2, vai dar 1.200 vezes 0,04 dividido por 2, resultando em 12 vezes 4 dividido por 2, resultando em trabalho igual a menos 24 joules. Ok, pessoal? Então, essa é a forma que a gente meio que calcula o trabalho da força elástica, tá? Então, vamos agora para o nosso último conceito do capítulo, que é a potência de uma força.